finaliza essa série de pregações aqui em Mateus. Nós vamos para Mateus capítulo 28, os versículos 18 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Esse texto é justamente o final do que nós encontramos aqui no Evangelho. Os outros evangelhos também vão trazer essa mensagem para nós a respeito da grande comissão. Talvez você já tenha ouvido esse título aqui dessa mensagem, chamada a grande comissão, ou comissionamento que Deus deu aos seus discípulos quando ele já estava subindo de volta aos céus. Só para a gente entender um pouquinho melhor aqui, capítulo 28 vai falar a respeito da ressurreição. Mateus é bem breve nessa história aqui, fala a respeito da ressurreição. E aí alguns guardas que estavam guardando lá o túmulo, cuidando do túmulo, eles combinam, falam: vamos falar que eles vieram roubar, bateram na gente aqui e tal, para a gente não ser morto, né? Vamos combinar a história para não ficar meio ruim. Mas Jesus, ressurreto, ele aparece lá para algumas pessoas e fala: vamos para Galiléia porque eu tenho uma mensagem para vocês. Aí o texto anterior diz para nós que eles foram, os 11, versículo 16, os 11 foram para Galiléia, para o monte que Jesus indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aí Jesus então aproxima deles e fala essa história. Antes dele subir, já no finalzinho, Jesus ressurreto, mostra que de fato ele tinha vencido a morte. Ele era o Filho de Deus, o Rei, cumprindo toda a profecia. Mas agora ele deixa um mandamento para os seus discípulos. E aí essa história que nós temos aqui: se você é discípulo de Jesus, você faz outros discípulos. Se você crê em Jesus, enquanto eu não volto, até que eu volte, eu falei: eu estarei com vocês até o final, mas enquanto eu não volto, missão de vocês está dada, está clara aqui, que eu estou falando para vocês: vá e faça discípulos. E hoje, a minha ideia é tirar a gente da zona de conforto mesmo, porque é bom a gente estar aqui, mas só que isso aqui é só uma parte do que nós somos chamados a fazer. Nós fomos convocados, nós fomos não só convidados, né, mas convocados para estarmos aqui nessa noite na presença de Deus, adorando ao Senhor. O povo de Deus é chamado a se reunir no dia do Senhor para adorá-lo. Mas o que a gente faz quando a gente não está aqui? A gente cumpre a missão que o próprio Jesus disse para nós. E é exatamente nesse ponto que nós vamos entrar. Agora imagine uma história de um comerciante. O comerciante está lá e ele está ficando chateado com as coisas que estão acontecendo lá dentro. Tem gente que entra e começa a falar palavrão, tem gente que entra e é mal educado. Ele fala: vou fazer o seguinte, quem fala palavrão não entra aqui mais. Ele tem uma lista, ele começa a proibir gente de entrar nesse comércio. Ele fala: não, aqui você não entra não, você tem a boca suja, vai entrar não. Aí tem o outro que fala assim: não, você é sem educação, que também você não entra. Até que no final das contas ele fala, botou uma grade ali, não deixa ninguém entrar. Se a pessoa quer comprar alguma coisa, ele olha pela janelinha e pede, ele vem atrás e negocia. E ele diz assim: estou cumprindo minha missão. Esse lugar agora aqui está limpo de todo pecado, está limpo de toda maldade. Meu comércio é para o Senhor Jesus. O que vocês acham dessa estratégia? Boa ou não? O Mário já está balançando a cabeça ali. Não é muito boa não, né? Mas sabe o que é interessante? De vez em quando a gente faz isso com a igreja. A gente acha que esse lugar aqui é para gente santa. A gente acha que esse lugar aqui é para gente que já está quase no céu. O pessoal não foi para o céu ainda porque Jesus não voltou, porque Deus não chamou. Mas está quase lá, né? Mas a gente esquece, eu já falei uma frase para vocês aqui, a gente esquece que aqui nós somos apenas mendigos, ensinando para outros mendigos onde achar pão. E o padeiro, o dono da panificadora, não é a gente. Essa é a nossa missão, de mostrar para outros que estão sedentos, que estão famintos, a outros pecadores, que lugar é esse aqui. É para isso que é a grande comissão. É para isso que Jesus disse: enquanto eu não volto, vocês estão proclamando o meu nome, porque tem pessoas que precisam conhecer quem é esse Jesus e precisam estar aqui, porque nós somos chamados, precisam também estar aqui adorando ao Senhor. E aí então, a gente vai para esse nosso texto aqui para aprender um pouco a respeito disso. O que é missão? O que é estar em missão?
Eu peguei um significado, uma ideia aí, que esse pastor chamado Stephen Cole traz para nós. A missão da igreja, qual que é a nossa missão? Nossa missão como igreja: glorificar a Deus, em primeiro lugar. Essa é a nossa grande missão, glorificar a Deus. Ele continua: por meio da proclamação do evangelho aos perdidos e da formação de discípulos semelhantes a Cristo. Está claro até aí? Nossa missão: adorar o Senhor. Para isso nós somos chamados, adorar o Senhor. Como que a gente faz isso? Glorificando a Deus, proclamando o evangelho, formando discípulos. E esses discípulos formarão outros discípulos. E a gente continua essa história, falar a respeito do evangelho, glorificando a Deus, chamando esse povo para estar aqui. Só que essa missão, ela não foi dada só aqui. Eu quero mostrar para vocês que toda a Bíblia, em todo o tempo, mostra isso para nós. Lembra quando Adão e Eva foram expulsos do jardim? Mas eles tinham uma grande comissão que Deus tinha dado para eles. Ele falou lá para Adão e Eva: cresçam, multipliquem, encham a terra. Para que eles tinham que encher a terra? Para glorificar a Deus em toda a terra. Eles foram chamados para isso. Mas aí tem um pecado, eles são expulsos. O povo agora começa a espalhar por toda a terra. Deus agora tem um povo, o povo de Israel. Ele sempre chama esse povo. E por que o povo foi levado para o cativeiro? Por que eles foram levados escravos? Por que eles foram derrotados ali em Israel? Lembra? Idolatria. Deixaram glorificar ao Senhor. Mas Deus vem, traz esse povo de volta, tira do exílio. Fala: não, agora nós vamos reconstruir essa cidade aqui. Vocês são o meu povo, nós vamos adorar, glorificar o Senhor. O que esse povo fazia? Dava mau testemunho, se mexia com outros deuses lá. Deus fala: vem cá, gente, vamos de novo, vai para o exílio de novo, volta aqui agora, nós vamos adorar o Senhor. E aí vocês vão agora ser um povo grande, vem cá para adorar. Certo, acaba o Antigo Testamento, esse troço não dá certo. O povo é espalhado. O povo é espalhado. Aí vem Jesus, traz de volta esse povo para adoração, através dele. Ele mostrando agora: fora esse Antigo Testamento, essa coisa de leis aqui, vocês viram que vocês não conseguem. Mas em Jesus, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Desculpa. É em mim. Então venham, porque através de mim vocês chegam a Deus. Vocês vão poder adorar. Aí beleza, o povo vai lá e de novo, né? Aí a gente tem o povo sendo disperso agora, mas quando Jesus ressuscita, ele falou: tá bom, gente, essa história vocês já sabem do evangelho, não sabem? A história começou quebrada lá no início. Lá em Gênesis, o pecado entrou no mundo, agora vocês não conseguem mais adorar. Vocês não conseguem mais estar na presença de Deus. É por causa de mim, o Cordeiro perfeito que foi entregue, Jesus Cristo. E agora o que vocês fazem? Falam desse evangelho. Vocês pregam dessa mensagem para as outras pessoas que também precisam estar aqui. Deus chamando um povo para adoração. Então veja que essa mensagem é antiga. Desde lá de Gênesis, Deus chamando um povo para adoração através do próprio evangelho, mostrando quem Jesus Cristo é. Sempre apontando. Está claro isso, gente? Certo? Deus sempre chamando um povo para adoração. Missão da igreja: glorificar a Deus, sempre foi. Mas agora proclamando o evangelho. Eu vou mostrar para vocês o que é esse evangelho. E formando discípulos. Evangelho, o que é o evangelho? Antes de a gente entrar nessa história toda aí. Por que eu estou querendo falar isso? Porque daqui para frente, quando eu falar a respeito de missão, de evangelho, você vai estar na mente claro o que a Bíblia está querendo trazer para nós, tá bom? E de todo mundo pregar o evangelho. Nossa missão, você já sabe: glorificar a Deus através da pregação do evangelho. O que é o evangelho? É justamente essa mensagem, repetindo para vocês, de que quando o pecado entrou no mundo, houve morte, houve separação. Agora nós não temos mais aquilo que Adão e Eva tinham, desse contato direto com Deus, de poder escolher ou não pecar. Adão e Eva tinham o direito disso. Mas você consegue escolher não pecar? Às vezes falando: claro, né? Eu nego. Você consegue ficar um dia sem pecar? Um dia talvez você consiga. Ou não, né? Consegue ficar 2 dias sem pecar? Está vendo como a gente perdeu isso? A gente não tem mais essa história. Agora, qual que é a nossa esperança? Lembre-se que nós estamos falando com um Deus que é santo, um Deus que é justo, que não tolera pecado. E a lei dele era: ou você obedece os mandamentos, ou você obedece a minha lei, você está condenado. E agora? Qual que é a nossa esperança? Jesus Cristo. Ele, o Cordeiro perfeito, ele que se fez homem, ele que é Deus, o Deus Filho, morreu naquela cruz e ressuscitou para nos dar esperança de que um dia nós estaremos
presencialmente diante de Deus, diante dele. Essa é a nossa grande esperança, através de Jesus Cristo. Essa mensagem, lembre-se, não tem a ver conosco, não tem a ver com aquilo que eu posso oferecer para Deus, para que Ele tenha piedade e compaixão de mim, mas porque Jesus Cristo já fez, porque Jesus Cristo rasgou aquele escrito de dívida que estava no meu nome e no seu nome. Essa é a mensagem do Evangelho, é Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo diz: creiam. Ninguém se achega ao Pai se não for por mim. Creiam, se rendam a esse nome. Lembra que nós lemos lá que toda autoridade foi dada a Jesus, e agora Ele está, todo joelho se dobrará. Lembra lá em Filipenses, todo joelho se dobrará. Quando Jesus voltar, não vai ter um sequer que não vai se curvar diante de Jesus Cristo, porque de fato Ele é Rei, Ele é o Filho de Deus. E se a gente quer estar diante de Deus, essa é a mensagem do Evangelho. Um dia nós fomos resgatados por essa mensagem. Um dia nós ouvimos essa mensagem e nosso coração foi transformado, ou está sendo transformado. A gente um dia quer ter esperança que nós vamos entrar no céu, é por causa de Jesus, por causa de Jesus Cristo. Não tem a ver conosco, tá bom? Tem a ver com Jesus Cristo. Olha para Ele, olha sempre para Ele. Igreja não salva, gente, de certa forma igreja não salva, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a importância, vou falar sobre isso daqui a pouco. A importância de a gente estar numa igreja. Não existe crente sem igreja, tá bom? Não existe, não existe. Mas a igreja não salva, quem salva é Jesus. Mas agora Ele nos insere no meio de um povo, de uma igreja que a gente pode adorar, a gente pode glorificar. E nós agora estamos sendo enchidos, fortalecidos, para a gente poder caminhar e fazer novos discípulos, tá certo? Mas então, quero mostrar para vocês quem nós somos, Igreja Presbiteriana do Petrópolis. Quem nós somos? Somos uma igreja, isso aqui está no nosso projeto, tá bom? É o projeto da Igreja Presbiteriana do Petrópolis, é isso aí. Nós somos uma igreja protestante, veio lá da Reforma Protestante. Inclusive, deixa eu fazer uma propaganda aqui, gente, não tem nada a ver com história aqui não. A partir do próximo domingo, a gente começa aqui na escola dominical alguns estudos sobre a Reforma Protestante, tá bom? De onde que a gente veio, qual que é a nossa história, Igreja Presbiteriana, qual que é a nossa história? Então, quero te convidar para vir também, tá bom? Todo domingo pela manhã, a partir desse mês aqui, todo mês de outubro, nós vamos falar a respeito da reforma. Por isso que nós somos uma igreja protestante. Você entendeu o que é isso? Domingo, todo domingo pela manhã, 9 horas aqui, tá bom? Nós somos uma igreja protestante que acredita no poder transformador do Evangelho através da obra redentora de Cristo, nosso Salvador. Qual que é a nossa visão? Alcançar vidas, resgatando sua verdadeira identidade em Cristo, promovendo salvação e maturidade espiritual. E qual que é a nossa missão? Nossa missão é anunciar o Evangelho transformador de Cristo, acolhendo com amor e misericórdia todos aqueles que o Espírito Santo acrescentar, ensinando a sã doutrina dos apóstolos e vivendo a comunhão transformadora do Evangelho todos os dias. Você já ouviu alguma coisa na Bíblia parecida com isso? Mas de onde você tirou isso? É o projeto, a nossa igreja, tem isso aí, tá bom? Se você entrar no site novo lá, eu acho que não tem essa visão e missão, mas isso aqui faz parte da nossa igreja. Se você não conhecia quem nós somos, isso aí, é onde a gente quer chegar. De onde que a gente tirou isso? A gente foi todo mundo. Façam discípulos, pregando o Evangelho, batizando-os. Viu o que aconteceu aqui hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual que é o nosso objetivo? Ensinando a guardar as coisas que Cristo ensinou. A gente vai ter umas promessas muito legais aqui. A gente faz isso pelo poder dele, no nome de Jesus Cristo. E a gente confia que Ele vai estar com a gente até quando Ele voltar. De onde nós tiramos isso? Da nossa missão. É isso que nós queremos ser como igreja. Resumindo tudo, podia acabar por aqui. Essa é a nossa missão como igreja. Mas então vamos lá, o que é que Jesus fala? Em primeiro lugar, a gente vai ver aí toda a autoridade. O que é essa grande comissão? A autoridade de Jesus. Esse texto aqui é maravilhoso, ele diz, Jesus aproximou e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Que autoridade é essa que Jesus tem nos céus e na terra? Toda a autoridade, sobre tudo, sobre todos. Hoje alguns ainda se recusam a se dobrar, mas voltando para aquele texto de Filipenses, todos
se dobrarão diante da majestade do poder de Jesus. Quando ele fala a respeito de autoridade, talvez a sua Bíblia tenha como tradução aí poder, todo poder me foi dado. Mas quando eu falo a respeito de autoridade, é o direito e o poder de fazer algo. E quando nós estamos falando sobre toda autoridade, Jesus tem autoridade sobre a igreja, sobre Satanás, sobre a sua vida, sobre o céu, sobre essa chuva que está quase caindo, a gente pedindo para cair, sobre seca, sobre guerra, sobre tornados, sobre os raios, sobre as células do seu corpo, sobre o seu DNA, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre tudo. Sobre tudo. Jesus tem autoridade. Tudo. E toda autoridade me foi dada. Dada por quem? Pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Mas nós não estamos falando que Jesus Cristo é Pai, é Deus. Lembra de João? No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra de Cristo, estou falando sobre Cristo, a palavra era Deus. Nós estamos falando sobre o Deus Filho Todo-Poderoso, aquele que venceu a morte. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo, poderoso, para que quando Ele veio, mesmo sendo homem, era capaz de curar, de fazer milagres, de ressuscitar morto. É esse mesmo Jesus que nós cremos, é esse Jesus que nós seguimos, aquele que tem toda a autoridade, todo o poder, porque Ele tem direito a isso. Afinal de contas, Ele é o Criador de todas as coisas, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. É esse Jesus que nós estamos falando, é esse Jesus que apareceu para os discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não existe nada no céu e na terra sobre o qual Jesus não tem autoridade, não tem o direito e não tem o poder de fazer o que bem entender. E é debaixo dessa autoridade agora, de Jesus Cristo, que nós caminhamos e seguimos para essa ordem de fazer discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos. Isso aqui é um verbo interessante quando ele fala vão. Porque parece que é futuro, né? Vão e façam. Mas ele está falando agora. À medida que vocês caminham, essa é a ideia que nós temos aqui de fazer discípulos. À medida que vocês caminham, à medida que vocês estão indo, vocês fazem discípulos. E indo fazer o quê? Claro que nós vamos entender alguns outros textos, né, que falam em Atos, fala a respeito disso também. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações. Começa lá Jerusalém, Samaria, e começa os confins da terra. Tá certo? Mas onde que isso começa? Aqui. Qual é a ideia de Jesus? Enquanto você vai para a sua escola, você está indo para a escola, faça discípulos. Enquanto você está indo para o trabalho, faça discípulos. Enquanto você está na sua casa, faça discípulos. Enquanto você está na igreja, faça discípulos. Em todos os lugares, você está indo. Você foi chamado para isso. Por isso que eu disse lá no começo, que a ideia é a gente sair dessa zona de conforto. Porque é bom nós estarmos aqui. Agora arrumou o ar-condicionado, tem ar-condicionado até lá atrás agora, gente. Não sei se perceberam isso. Bênção de Deus. Isso é bom, a gente ainda está meio quente, né? Nossa, só suar aqui. Mas isso é bom demais, a gente estar aqui. Isso é poderoso. A gente ouve a voz de Deus, a gente é alimentado, a gente pode estar na presença dEle. Mas a nossa vida cristã não se resume a isso. Ele está dizendo, à medida que vocês vão e façam discípulos. Foi essa a ordem de Jesus. Ele não disse, vão e fiquem lá domingo sentado adorando. Apesar de que Deus nos chamou para adoração, tá certo? Isso que a gente faz aqui é importante, isso aqui é bíblico, o que a gente está fazendo. Mas é muito mais do que isso. Vão e façam discípulos. Onde que isso começa? Lá dentro da sua casa. Eles que têm filhos pequenos, o primeiro lugar que você faz isso é dentro da sua casa. Os filhos estão maiores? É na sua casa. Você não tem filhos? É onde você está. É onde você está. Você faz discípulos. Não perca isso de vista nunca. Nunca. Porque tentando deixar um pouco mais claro aqui. Lembra que ao fazer discípulos a gente prega o evangelho? E como você tem feito isso lá no seu trabalho? Como você tem feito isso lá na sua casa? Onde você vai? Não sei, né? Eu fico olhando para todo mundo aqui, eu sei, dá vontade de falar, né? Como é que você faz isso? Lá no hospital, você faz isso lá no salão. Como é que você faz isso? E lembra que não é simplesmente
chegar lá, eu sempre falo isso, né? Você chegar na sua empresa, fazer uma devocional, isso é bom também, beleza. Mas o seu linguajar fala a respeito de Jesus. Você testemunha quem é Jesus. Se você de fato é discípulo. Eu vou falar daqui a pouquinho o que é ser um discípulo. A maneira como você trata as pessoas fala sobre isso. A maneira como você se veste fala sobre isso. A maneira como você lida com dinheiro, com finanças, com seus filhos, tudo fala a respeito de Jesus. Isso aqui não exclui o fato de você falar, tá bom? Porque existe uma frase aí que dizia: pregue o evangelho, se necessário use palavras. Já ouviram isso? Já? A frase não é boa não. Não fica usando ela não, tá bom? Que a gente dá desculpa a isso. Não, eu já prego, eu fico caladinho. Mas eu prego sobre as minhas atitudes. Às vezes pode ser o cara mais correto. Uma vez, acho que já contei a história para vocês. Uma vez eu estava na comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, num teatro muito grande. E eles convidaram algumas personalidades da cidade para falar a respeito de Jesus, comemorar e tal. Aí subiu lá um político lá e tal, para falar alguma coisa. Eu falei: gente, estou feliz demais de ver essas coisas aqui. Até fulano, nem sabia que ela era crente. A gente trabalha junto há tantos anos, eu nem sabia. Bom demais te encontrar aqui. Pensou isso? Vou lá no seu trabalho fazer uma visita. Falei: você é pastor? Eu falei: visita fulano. Eu falei: nem sabia que ele era crente. Agente secreto de Deus, né? James Bond, gospel. Mas por onde você vai, você proclama essa mensagem. Lembra sempre disso, gente. Você é uma testemunha. Você é o mensageiro do Senhor Jesus. Você é um instrumento para que outras pessoas conheçam quem é Jesus. Gente, mas o que é ser discípulo? Ou fazer discípulo? Eu vou precisar voltar aqui domingo passado que nós falamos a respeito disso. Lembra da mensagem que nós dizemos? Se você quer seguir a Jesus, o que você tem que fazer? Duas coisas. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, aí você segue. Isso é ser discípulo. Aí Jesus vai falar isso. Nós vamos contar em Lucas, Jesus falando isso: se você não quer negar a si mesmo e não está disposto a tomar a sua cruz, você não serve para ser meu discípulo. Às vezes às vezes só vai ser um domingueiro. Você vai ser um admirador de Jesus Cristo. Mas você quer ser discípulo? Discípulo que eu estou falando de crente, tá bom? Você aceitou Jesus, você se tornou discípulo. Quer ser discípulo? Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo. Aí eu vou lembrar só um pouquinho das coisas, tá? Se você quiser a mensagem completa, depois você vai lá no YouTube nosso, lá e assiste a história completa. Mas o negar a si mesmo é você entender que você não vive mais para você mesmo. Você vive para Jesus, seu Salvador, é o seu Redentor. Tá bom? Às vezes você está visitando a gente aqui hoje e fala assim: gente, eu não sei, só fui lá para assistir um culto, né? Só queria ver esse povo. O que ele está falando de ser discípulo? É para você entender que nessa igreja aqui nós amamos Jesus Cristo. Amamos Jesus Cristo a ponto de abrir mão de nós mesmos. Abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para servir o nosso mestre. Que inclusive é o tema do acampamento dos adolescentes. Mestre quem? Vamos falar sobre esse mestre que a gente segue. Esse Jesus que nós amamos e queremos servir aqui nessa igreja. E ele fala: toma a sua cruz. Isso é ser discípulo. E mais uma vez, às vezes você está chegando aqui hoje e fala assim: gente, às vezes eu até quero ser discípulo, mas qual que é o custo disso? Assim, como é que é? Toma a sua cruz. E quando Jesus tomou a cruz, o que ele fez? Para onde que ele foi? Ele foi para o Gólgota ser morto, sacrificado. Quando ele olhou para Deus e disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Isso é ser um discípulo de Jesus. A gente faz discípulos porque um dia nós nos tornamos discípulos. Nós entendemos essa mensagem. Agora nada mais faz sentido. Vou voltar mais um domingo. Lembra uma história que Jesus contou, uma parábola da pérola que tinha um tesouro, a pérola que tinha um valor muito grande, um tesouro muito grande. Os caras encontraram esse tesouro lá, um cara encontrou no campo, ele vendeu tudo que tinha para comprar esse campo. Ele encontrou uma pérola e nada mais fazia sentido na vida dele a não ser comprar aquela pérola. Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar essa pérola. E depois Jesus vai explicar: sabe o que é essa pérola? Sabe o que é esse tesouro? O Evangelho. E o cara abre mão de tudo, porque ele entende que sem Jesus ele não tem nada, ele não é nada e ele não pode nada. A nossa esperança não está aqui mais nessas coisas, gente. A nossa esperança está nessa mensagem de Jesus Cristo.
o nosso mestre. É por isso que a gente abre mão dessas coisas. Por isso que para nós não é mais tão difícil ter que abrir mão das minhas paixões, das minhas vontades, daquilo que eu quero. Porque eu estou falando sobre aquele que tem toda a autoridade, tem todo o poder, que é Jesus Cristo. Ele vai e diz: sabe que você que é discípulo, você que entendeu, que negou a si mesmo, que tem carregado a sua cruz, tem morrido para você, tem morrido para esse mundo. Você que, Romanos fala, né, capítulo 6, Paulo fala sobre isso. Aquele que morreu para si mesmo, foi batizado na morte de Jesus, também ressuscitou com ele. Por isso que ele vai dizer aqui: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai, faz discípulo. Para isso você foi chamado. Para isso. Deus te deu dons. Eu ousaria dizer isso aqui, que Deus te deu dons, e aí você exerce sua profissão. Certo? Pode ser que você não gosta muito dela, mas Deus te deu os dons para fazer isso. Mas eu acho que você não foi chamado só para ser uma boa mãe, um bom pai, um bom profissional, um bom empresário. Você foi chamado para ser um bom discípulo. Como é que você faz isso? Cuidando da sua casa bem, da sua família, trabalhando, exercendo os seus dons para isso. Está claro isso, gente? Eu quero ser muito claro aqui no que eu estou querendo dizer. Você foi chamado para fazer discípulo, você foi chamado para pregar esse evangelho, você foi chamado para transformar o lugar onde você está. Aí você pode fazer isso através do que você faz. Vendendo, produzindo as pessoas, enfim. Você faz, tudo que você faz aí. Você faz porque você é um discípulo. E o seu intuito agora é pregar esse evangelho. Mas, aí ele fala a respeito desse batismo, né? Por isso que a gente faz isso em nome do Pai, do Filho. Isso que nós fizemos aqui hoje. Nós fazemos porque nós somos discípulos de Jesus. E essa é uma maneira clara, é uma maneira do povo perceber. E me permita usar o exemplo da Maria Eduarda que estava aqui. Hoje ela testemunhou para toda essa igreja a quem ela serve. Por isso que as pessoas são batizadas. Por isso que essas crianças um dia, quando elas alcançarem maturidade, elas vão vir aqui na frente e professar o nome de Jesus Cristo como Salvador da vida delas. Porque elas estão fazendo isso como testemunho, dizendo: eu pertenço a Jesus Cristo. É um sinal externo, certo? Por isso que ele falou assim: a água não salva. Mas todos esses que foram batizados, Maria Eduarda que foi batizada, ela já foi salva. Mas a água agora representa um sinal externo, certo? Visível para nós, aquilo que já aconteceu no coração dela. Por isso que ele está dizendo aqui: vai, prega o evangelho, vai discípulo. E esse povo creu, batiza. E agora eles estão inseridos no corpo, eles fazem parte dessa igreja, tá bom? Por isso que ele está falando aqui a respeito de batizar. E o que mais? Quarto lugar, o ensino. Ele diz para nós aqui: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Batismo não é o fim da linha, tá certo? Você foi lá, pregou o evangelho, a pessoa entregou o coração a Jesus, vem para cá, ela foi batizada, agora é uma caminhada, é uma escola pelo resto da vida, ensinando a guardar tudo que eu ordenei. Mas tem um detalhezinho aqui nessa história: um discípulo de Jesus, ele aprende a respeito daquilo que Cristo ordenou. E onde que está isso? Aqui, ok? É por isso que a gente preza tanto pelo ensino da palavra. Por isso que eu insisto tanto para vocês virem à escola dominical. A gente tem alguns outros grupos durante a semana aqui também. Culto também faz parte disso. Aprenda sobre essa palavra. Um discípulo conhece o seu mestre. Um discípulo conhece o seu mestre. Não só de ouvir falar, tá bom, gente? Não só de ouvir falar. E por que Jesus está ensinando isso aqui? É porque ele entendia muito bem, não só as pessoas da época dele, os falsos mestres, que ensinavam coisa muito louca, mas porque ele conhecia o nosso tempo, de gente ensinando que igreja é você cada dia mais crescer na vida, é você se sentir bem, é você não ter mais problema, é você ficar rico. Isso é o que Jesus vem chamar de falso evangelho. Falso evangelho. Essa mensagem tem a ver com a morte e ressurreição dele, a nossa dependência dele. Isso aqui é ensinar a guardar as coisas que Jesus fez. Isso nós prezamos aqui nessa igreja. Ser fiel à Sagrada Escritura. O que ele disse, nós queremos ensinar. O que ele não disse, nós não queremos ensinar. E por fim, você está falando assim: mas eu até queria.
Eu estou achando legal essa história de ser discípulo assim. Tá, beleza, Deus está falando comigo aqui, eu quero ser discípulo. Mas é difícil, não é? É difícil perseverar na nossa vida, não é? Nessa carreira, de dar exemplo, de gente... Olha o que Jesus vem dizer para você, para nós. Final. E eu estarei sempre, ou talvez uma tradução melhor aqui, eu estarei todos os dias com vocês até o fim dos tempos. É difícil a história, não é? Mas aí que é a beleza do Evangelho. Esse mesmo Jesus Cristo que te salvou, Todo-Poderoso, lembra disso? Ele começa com essa afirmação: toda autoridade me foi dada. Agora vocês vão viver para mim, certo que sou o mestre de vocês. Está difícil? Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quem nos permite viver essa história é o próprio Jesus Cristo. Se eu quiser caminhar pela minha própria força, pelo meu entendimento, pela minha coragem, não vai dar certo. Não vai. Não lute contra os seus pecados com as suas próprias forças. Chama Jesus para lutar para você. Chama Jesus. Quando a tentação aparecer na sua porta, quando a dificuldade estiver na sua porta, não vai lá abrir não, fala, agora você vai ver, não. Vai lá e manda Jesus abrir essa porta. Porque é isso que Ele faz conosco. É o todo, lembra gente que nós estamos falando, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso que está conosco. Ele faz isso através do Espírito, tá certo? Quando Jesus subiu lá em Atos, Ele vai falar: vou deixar com vocês o meu Consolador, o Espírito Santo. Esse Espírito que habita em você, discípulo, Ele que te capacita a viver tudo isso daqui. Ele que te capacita a viver essa missão. Lembre-se todos os dias da vida de vocês. Para que vocês foram chamados? Para que Deus os salvou? Para que Cristo morreu naquela cruz por você? Vai e faça discípulo. E Jesus não está falando aqui só para pastor não, tá bom, gente? Às vezes, não, pastor, vai lá em casa, ou vai lá no meu trabalho para você pregar de Jesus, falar de Jesus. Eu falei, fala você. Vai você falar. Eu posso ir também, entendeu? Não, eu vou a alguns lugares que fazer devocional, eu acho bom demais, eu acho ótimo isso. Pode me chamar que eu vou. Mas eu vou perguntar lá se ele sabe que você é crente. Como é que ele é aqui? Trata você bem? Como é que é a boca dele aqui? Como é que são as piadas dele aqui, dela? Como é que ele está te tratando? Como é que ele é funcionário bom aqui? Mas pode me chamar, gente. Não, agora eu quero, me chama. Mas me chama, vai. Eu quero ir lá. Quinta-feira, discípulozinho, vai. Tá precisando mais de Jesus, né? Ou não, né? Nós vamos ter ideia boa. Falar assim, rapaz, isso aqui é pedra 90, viu? Discípulo de Jesus. Tá bom? Lembra que isso aqui é a missão da igreja. Igreja nós estamos falando todos nós. Tá bom? Todos nós. Isso aqui não é missão só de alguns. Todos nós somos chamados para isso. Todos. Como é que você faz? Tentando, de fato, né? De novo, falando a respeito disso. Lembra que Jesus está com você, gente. E você faz isso, mais uma vez, sendo justo, sendo correto, pregando esse evangelho, vivendo para a glória de Deus. Tudo isso, tudo que você faz para a glória dele, tá bom? Vou dar um exemplo pessoal aqui. Pessoal não, eu vou te usar aqui mais. A gente senta de vez em quando, né? Toda semana a gente senta para conversar lá, e aí vamos falando sobre algumas coisas. Eu mais falo, acho que tem gente que vai lá no meu consultório só para ouvir, assim, pedir um conselho. Às vezes não está sentindo nada, é só para ouvir. É isso. Às vezes as pessoas vão te procurar, não é porque quer seu serviço, nada, é porque quer que ouve. Seja testemunha do Senhor. Onde é que você esteja, faz para a glória do Senhor, tá bom? Concluindo, gente, a solução para esse mundo não está na política, não está em ideologia, não está na religiosidade ou mesmo em igreja, mas está em Jesus Cristo. Vai e faça discípulo. A solução para esse mundo é Jesus, tá bom? O que as pessoas estão precisando é de Jesus. Elas não estão precisando mais saber se você é direita ou esquerda, quem está melhor ou quem não está. Não estou falando que essas coisas não são importantes não, tá bom? Não estou rejeitando isso não, porque isso também faz parte. A política, os pensamentos, tudo isso é do Senhor Jesus. Lembra que Ele tem autoridade sobre tudo, tá bom? Mas eu quero te mostrar que a solução para esse mundo é Jesus Cristo, nada mais. Todos precisam conhecer quem é Jesus Cristo. Portanto, vá e faz discípulo. O que a gente pode fazer? Sendo bem simples. Primeiro, para fazer discípulo, você precisa ser
um discípulo. E essa mensagem inicialmente é para você, que talvez ainda é só um admirador de Jesus Cristo. Você talvez é só um frequentador de igreja. Talvez você é só um conhecedor intelectual de quem Jesus é. É esse que tem toda a autoridade, que tem todo o poder que nós estamos falando aqui nessa noite. Só tem esperança de vida eterna, que lá no final vai dar tudo certo por causa de Jesus. Renda-se aos pés dele. Renda-se. Ainda há tempo. Se torne um discípulo de Jesus. Melhor decisão da sua vida, eu te garanto, é ser discípulo de Jesus. E segundo, a nossa igreja tem algumas opções para você aprender a ser um pouco melhor discípulo aí. Aí eu falei, escreve, se inscreva em algum grupo discipulado, que é uma das maneiras como nós temos aprendido a nos tornar discípulos. Se você entendeu essa história aqui, falou, eu preciso ser um discípulo melhor, eu preciso aprender sobre Jesus Cristo. Tantos canais que nós temos aqui na igreja, para você aprender de fato quem Ele é, você se tornar um discípulo melhor, um discípulo que cumpre a missão, um discípulo que tem aprendido a respeito da palavra. Domingo é só uma parte dela. Eu não quero que você se torne um crente ativista, que fica vindo na igreja todos os dias, não é isso. Mas se renda a essa palavra, aprenda desse Senhor Jesus Cristo. Lembra disso, gente, que você sai daqui com esse propósito. E às vezes o trem está te incomodando. Eu falo, nossa, mas que mensagem chata. Porque era tão bom quando eu ficava vindo aqui, só ficava ouvindo de boa, ia pra minha casa, passava a semana inteira, nem lembrava muito que a história é essa, né? Mas eu vim aqui domingo e tal. Mas esse é o grande desafio que eu quero trazer para a sua vida. E eu espero que você esteja incomodado mesmo. Porque a partir dessa semana eu quero que você tome a decisão de se tornar um discípulo e de fazer outros discípulos. De pregar essa mensagem, de ter coragem, de ter ousadia, de viver para o nome de Jesus. Mas você fala, difícil, não é? Você vai lembrar dessas palavras essa semana. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Quem está com você é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele que está com você. Vamos orar? Pai, obrigado, porque um dia o Senhor